O carbono é um componente-chave de toda a vida, que ocorre naturalmente na Terra. Moléculas complexas estão estruturadas por carbonos, ligados com outros elementos químicos, especificamente o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, sendo que o carbono é capaz de formar ligações com esses três elementos. As moléculas formadas a partir dessas ligações são em sua maioria chamadas moléculas orgânicas. O carbono é abundante na Terra. É também leve e relativamente pequeno em seu tamanho. Assim como no algodão, o carbono está presente nos alimentos, nos combustíveis, em medicamentos, nos plásticos e em diversos outros materiais. Mais de 95% de todas as substâncias conhecidas contém carbono em sua constituição. O que torna o carbono um elemento tão versátil a ponto de fazer parte de uma imensa variedade de produtos naturais e industrializados. O nosso mundo gira em torno do carbono. Olá, rapaziada! Olá, moçada! Bem-vindos ao canal! E hoje nós vamos estudar carbono. Então, depois de um vídeo desse lindo falando sobre o carbono, vamos ver as características do carbono. O átomo de carbono, ele é tetravalente, ou seja, ele sempre vai fazer o quê? 4 ligações, tá bom? Porque ele está situado na tabela periódica naquela família lá, família 4A. O carbono, ele prevalece o compartilhamento de elétrons. Então, o tipo de ligação, a maior parte dele é ligação covalente. Vamos para o segundo. As 4 unidades de valência do carbono são iguais entre si. Terceiro, átomos de carbono ligam-se diretamente entre si ou com outros elementos, formando as estruturas denominadas de cadeias carbônicas. Então vamos ver aqui alguns exemplos de cadeias carbônicas. Olha aqui, ó, um carbono, outro carbono, vários carbonos ligados. E eles podem ligar entre si e também podem ligar também com outro elemento. Aqui nós temos o hidrogênio e nessa pontinha aqui eu tenho quem? Um oxigênio. Olha aqui outra estrutura, carbono, oxigênio, hidrogênio. Olha só essa cadeia carbônica aqui. Vamos passando para frente. Vamos lá para o próximo. Note que em qualquer cadeia carbônica, cada carbono estabelece sempre o quê? 4 ligações. Então, cadeia carbônica é a estrutura formada por átomos de carbono ligados entre si, podendo haver entre 2 átomos de carbono um átomo de outro elemento. Esse átomo recebe o nome de heteroátomo. Pode ser quem? Pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser enxofre. Olha lá, olha aqui. Então nós temos aqui, isso aqui é uma cadeia carbônica. Cadeia carbônica. Agora o heteroátomo, olha aqui, ó. O nitrogênio, ele está situado entre 2 carbonos. Tá vendo? Aqui, ó, esse oxigênio aqui, ele é heteroátomo, está no meio da cadeia carbônica, ele está situado entre 2 carbonos. E aqui eu tenho também uma cadeia carbônica, tá vendo? Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E lembrando que cada carbono sempre faz o quê? 4 ligações, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 ligações. Vamos passar para frente. Vamos lá. Então, para montarmos uma cadeia carbônica, é necessário a gente dar uma
revisada aqui os elementos principais. Então, quais são os elementos principais na química orgânica? Claro, o primeiro de todos é o carbono. E o carbono nós temos aqui, essa aqui é a fórmula de Lewis, também chamada de eletrônica, onde eu tenho aqui os elétrons na camada de valência e tenho também esses tracinhos aqui que indicam o que? Indicam a ligação. Então, cada carbono sempre faz quantas ligações? 1, 2, 3 e 4. Essas 4 ligações elas podem ser ligação simples, certo? Podem ser formadas por dupla e podem ser formadas por até tripla ligação, certo? Aqui tem tripla e aqui é simples, aqui é dupla, simples e simples, contando que seja sempre o que? 4 ligações. Por quê? Família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E de acordo com a regra do octeto, para o átomo adquirir a estabilidade atômica, é necessário ele conseguir mais quantos elétrons? 4 elétrons, para ficar com 8 na camada de valência. Então, ele vai precisar de quê? De compartilhar com outros elementos químicos aqui, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é o único elemento que ele e o hélio, né, são os únicos que ficam estáveis com apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio, família 1A, ele tem 1 elétron apenas na camada de valência, então é por isso que ele é representado por um tracinho, tá bom? O oxigênio, por sua vez, ele é a família 6A, né? 6 elétrons na camada de valência. Então, para completar com 8 elétrons, há necessidade de ele ligar-se, fazer 2 ligações. A necessidade de fazer 2 ligações, tá? Então, o oxigênio ele pode fazer ligação simples ou pode fazer o que? Dupla. Ok, pessoal? Que mais? O nitrogênio. O nitrogênio também é um elemento químico, ele está situado na família 5A. Então, para 8, precisa de compartilhar 3 elétrons. Então, está aqui os 3 elétrons, certo? Olha lá, 1, 2 e 3. Porque com 5 com mais 3, ele fica com 8 elétrons, compartilhando com 3 elétrons, tá? Então, pode ser simples, pode ser dupla ou até o que? 3, a tripla ligação. Ok? A fórmula de Lewis eletrônica e a fórmula estrutural. E por último, os halogênios, aqui representado pelo cloro. O cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, precisa ligar-se apenas o que? Uma vez só precisa de fazer uma ligação. Então, por isso que ele tem somente um tracinho. Então aí é um resumão de tudo e vamos lá, vamos construir as fórmulas eletrônica e estrutural de um composto molecular. Qual o composto que nós vamos estudar? Esse aqui, ó, C2H4O. Essa fórmula aqui é a fórmula molecular, onde eu mostro a molécula. Então eu tenho essa molécula aqui, é composta por 2 carbonos. Quantos hidrogênios? 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando eu não tenho nada aqui, significa dizer que eu tenho um elemento químico, um átomo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer, eu quero a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Vamos lá, como é que fica aí? São 2 carbonos, então tá lá, 2 carbonos. Cada carbono tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 4 elétrons na camada de valência. Então esse aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Esse aqui também tem 1, 2, 3 e 4. Então você pode representar pela fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, ou a fórmula estrutural, tá? Então aqui, ó, esse carbono eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Esse de cá, 1, 2, 3, 4 ligações também. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Então, 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ligar esses 4 hidrogênios na cadeia. E ainda tem um oxigênio. O oxigênio sempre faz quantas ligações? Faz 2 ligações. Então, aqui eu coloquei esse oxigênio aqui, fazendo dupla ligação com carbono.
O carbono fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, sendo que uma com hidrogênio e ligando com o outro. E aqui eu tenho o que? 2, 3, 4 hidrogênios. Cada hidrogênio fazendo o que? Uma ligação. Tá certo? Cada hidrogênio sempre faz o que? Uma ligação. Beleza? Entendido? Show! Vamos para o próximo? Vamos lá, vamos para o próximo. Então agora chegou a parte dos exercícios. Então passei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Escreva a fórmula estrutural dos compostos cujas fórmulas moleculares são. Então eu quero a parte estrutural com tracinho. Então esse exercício aqui, anota aí para o vídeo e anota. E o outro exercício, nós temos o outro exercício também. O segundo exercício. O segundo exercício, esse de cá, durante a Copa do Mundo de 1994, o craque argentino Armando Diego Maradona foi punido por doping pela FIFA. Ele utilizou um descongestionante nasal à base de substância efedrina, cuja fórmula estrutural está representada ao lado. Analise a cadeia carbônica da efedrina e verifique se há heteroátomo. Então você vai olhar aqui nessa cadeia se tem heteroátomo e qual é ele. Eu quero saber quem é esse heteroátomo. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, esse de cá, a fórmula do ácido acetil salicílico, o AS, ou também chamado de aspirina, usado como antitérmico e analgésico, está representado ao lado. A quantidade de heteroátomos nessa estrutura é. Então, você vai analisar e depois você vai marcar aqui qual que é a letra correspondente. Eu vou dar aqui, você vai pausar, vai fazer o exercício e daqui a pouco eu respondo isso aí. Vamos lá, vamos corrigir os exercícios. Então, primeiro exercício, escreva a fórmula estrutural dos compostos cujas fórmulas moleculares são. Então, vamos lá, letra A, CH3Cl. Então, tem um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Lembrando que o carbono, 4 ligações, faz 4 ligações, o hidrogênio, cada um faz uma ligação, então vou ter que gastar aqui 3 ligações, e o cloro faz o que? Faz uma ligação. Então vamos ver a resposta aí. Abracadabra. Opa! Já está tudo aí. A fórmula eletrônica está aqui e a fórmula estrutural. Então carbono aqui fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. O cloro fazendo uma ligação e eu tenho aqui 3 hidrogênios, né? Não tenho 3? Cada hidrogênio faz o que? Uma ligação. Beleza? Vamos para o próximo. Letra B. Então vamos lá, letra B, CH4, oxigênio. Um carbono apenas e eu tenho 4 hidrogênios. Como que faz isso aí? Abracadabra. Olha lá, tá aí a fórmula estrutural, tá aqui. Beleza? Carbono 1, 2, 3, 4, tá fazendo 4. E aqui eu tenho um oxigênio. O oxigênio tá fazendo o quê? 2 ligações. Hidrogênio, uma ligação. Vamos para o próximo. Não é difícil, tranquilo. Vamos para a letra C. 3 carbonos e 6 hidrogênios. Não tem oxigênio, não tem cloro. Esse aqui tá bem facinho, hein? Olha lá, abracadabra. Pompa, olha lá. Mas aqui eu tenho o quê? Uma dupla ligação entre os carbonos. Tenho 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Cada carbono confere aí se tem o que? 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Conferido? Conferido. Esse de cá, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse de cá, 1, 2, 3, 4 também ligações. Certinho? Tudo certinho. Cada hidrogênio sempre faz o que? Uma ligação. E aqui a fórmula eletrônica. Vamos para a letra D. A letra D, C2H4. Abracadabra, como que fica esse composto, a fórmula estrutural? Vamos lá. Opa, abriu aí. 2 carbonos e quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. Aqui eu tive que colocar o que? Uma dupla ligação, porque cada carbono tem que fazer quantas ligações?
4. Então, 1, 2, 3, 4. Esse de cá, 1, 2, 3, 4 ligações. O hidrogênio, cada um fazendo uma ligação. Beleza? Vamos para a letra E. E a última letra. E é isso aí. Só tenho 2 carbonos e 2 hidrogênios. Como que vai ser isso aí, gente? Como é que vai ser? Abracadabra! Olha lá como que ficou. Ficou 2 carbonos e aí eu tive que colocar o quê? Uma tripla ligação aqui, né? Então, cada carbono ficou com 4 ligações. E aqui ficou com um hidrogênio, do lado de cá um hidrogênio. Então, 2 hidrogênios, né? E 2 carbonos. Beleza? Vamos para a próxima correção. Então, vamos lá. Qual que é o exercício? Então, vamos lá. Então, esse aqui é durante a Copa do Mundo, o craque argentino de 94, né? O craque argentino Armando Diego Maradona foi punido por doping pela FIFA. Ele utilizou um descongestionante nasal à base da substância efedrina, cuja fórmula estrutural está representada ao lado. Analise a cadeia carbônica da efedrina e verifique se há heteroátomo. Então vamos ver o que é heteroátomo. É aquele átomo diferente do carbono que está situado entre 2 carbonos, tá? Então o hidrogênio ele pode ser considerado heteroátomo? Olha, não, o hidrogênio ele sempre vai ficar nas pontas, ele jamais vai ficar entre 2 carbonos, porque o hidrogênio só faz o quê? Uma ligação. Confere? Confere. Então quem pode ser heteroátomo aí? Que pode estar entre 2 carbonos? Esse aqui, o oxigênio, ele pode ser heteroátomo? Ele pode ser heteroátomo, mas não neste caso. Por que não neste caso? Porque o oxigênio aqui, ele não está situado entre 2 carbonos. Ele está situado entre um carbono e um hidrogênio. Então, ele não é considerado heteroátomo. Então, quem vai ser o heteroátomo aqui neste composto? Vai ser o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele está situado entre 2 carbonos, está situado entre esse e esse de cá. Então, o nitrogênio ele é um heteroátomo. Quantos heteroátomos eu tenho aqui? Eu só tenho um, que é o nitrogênio. Então, você vai verificar, existe heteroátomo? Então, há heteroátomo sim. A resposta é essa aí. Vamos para o próximo? Próxima questão. A fórmula do ácido acetil salicílico, AAS ou aspirina, usado como antitérmico e analgésico, está representada ao lado. A quantidade de heteroátomos nessa estrutura é. Então vamos ver quantos heteroátomos eu tenho aqui. Olha lá, hidrogênio não considera como heteroátomo. Esse oxigênio na ponta aqui é heteroátomo? Ele não é considerado heteroátomo. Ele não está situado entre 2 carbonos. Esse oxigênio aqui, ele está entre 2 carbonos? Ele não é considerado também heteroátomo. Esse outro aqui de baixo também não é considerado heteroátomo. Ele não está entre 2 carbonos. Então, quem pode ser o heteroátomo? Esse oxigênio aqui, né? Esse oxigênio aqui, então, ele é considerado heteroátomo. Então, só tem o quê? Um heteroátomo aqui. Então, foi marcado aqui um heteroátomo. Letra A. Beleza, pessoal? Então tá aí. Obrigado pela companhia. Um abração a todos. Até a próxima aula.